A paz do Criador Yahweh, do Salvador Yahweh a todos. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez para caminharmos, na palavra através, do Salvador Yahweh, para que possamos agradar ao nosso Altíssimo cada dia mais, É para isso que ele nos chamou, O Criador Yahweh, ele nos chamou para um propósito muito grande, um propósito de ser fiel a Ele, de andar, conforme Ele ordena. E então nós temos que aprender cada dia mais a como agradar, ao nosso Criador. Esse é o nosso grande propósito aqui na Terra. O Criador Yahweh nos chamou para isso, para sermos fiel a Ele, para cada dia mais nos esforçarmos para agradá-lo, Então, a palavra, ela nos revela esse caminho, de como agradar o Criador, e por intermédio do Salvador Yahshua, Yahshua nos dá o discernimento a como entender cada palavra descrita nas Escrituras, para que nós possamos avançar cada dia mais, porque, meus irmãos, a gente não pode estar parado, A gente não pode estar parado no caminho, na jornada. Nós temos que procurar estar sempre, 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 sempre avançando, tá? E Yahweh nos chamou, tá bom? Para que nós possamos avançar, ok? Então, a palavra de hoje que o Salvador Yahshua nos traz é uma palavra que vai nos ensinar a avançar de forma que agrada ao nosso Criador, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a verdadeira fé, O que é a fé, Muitos não entendem o que é a fé. Muitos acham que tem fé, mas acaba se enganando. Então, a palavra, ela explica muito bem o que é a verdadeira fé, Porque tem a fé ilusória, muitas pessoas têm uma fé ilusória, uma fé que ela não é firme, tá? Ela é uma fé oscilante, tá? E uma fé que oscila, uma hora tá aqui, outra hora tá aqui, é porque a pessoa ainda não descobriu, tá? Essa verdadeira fé, a fé que os apóstolos tinham, a fé que os profetas tinham, a fé que o próprio Machia tinha e nos ensinou, tá? A seguir, a observar, para que possamos entender o que é a verdadeira fé, tá? Então, a palavra vai nos esclarecer tudo isso e nos ensinar o que é a verdadeira fé, tá? Para que a gente não fique parado, sem entender o que é a fé, porque os milagres divinos, as coisas extraordinárias que pertencem ao Criador Yahweh, que vem do reino dos céus, ela só vai descer sobre nós quando nós entendermos o que é essa verdadeira fé, tá? Porque a fé, ela nos faz alcançar o extraordinário vindo do reino dos céus, tá? A fé, ela realiza grandes milagres, grandes prodígios em nossas vidas, na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que precisam de um milagre, de um agir, de uma cura, tá bom? E isso só vai acontecer através da verdadeira fé, tá? Só a gente colocando em prática a verdadeira fé é que nós vamos ver esses grandes milagres acontecendo conosco, acontecendo com aqueles que nos rodeiam, com aqueles que necessitam de um milagre, tá? Então nós temos que aprender essa verdadeira fé e usar ela como uma grande armadura, tá bom? Para nos ajudar, para ajudar também o próximo, tá ok? Assim como os apóstolos faziam, assim como o próprio Machia fez, tá? Então vamos lá. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, tá? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. No versículo 5 está escrito assim:
invoco a lembrança da fé sem hipocrisia, tá? Então, nós já podemos ver que tem uma fé que ela é hipócrita, tá? Que é uma fé que não existe, tá bom? Então, tem vários tipos de fé e a gente não pode se enganar, né? A gente não pode pegar uma fé, né, hipócrita, né? A gente tem que entender o que é essa verdadeira fé que o apóstolo Shaul, né, o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? Então, vamos lá, continuamos. Invoco a lembrança da fé sem hipocrisia. Veja, invoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e que estou convencido residir também em ti, tá? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com Timóteo, ok? Então ele está dando aqui um grande despertar, tá? Em Timóteo, para que Timóteo relembre, tá? Da fé que existia na avó dele e na mãe dele, tá? A avó de Timóteo e a mãe dele, Paulo deixa bem claro aqui que tinha essa verdadeira fé, né? Essa fé sem hipocrisia. Então, Paulo tá dizendo, ó, Timóteo, volta lá atrás, tá? E traz à tua lembrança a verdadeira fé que existia na tua avó, que existia na tua mãe, e que eu creio que ela reside em ti também, tá? Então, Paulo aqui, ele está despertando Timóteo, tá? Porque Paulo, ele vai dar um monte de prescrições para que Timóteo possa prosseguir depois da partida de Paulo. Então, Paulo aqui tá mostrando cada detalhe do caminho que Timóteo precisa seguir, né? Paulo tá desenhando tudo, tá prescrevendo tudo certinho para que Timóteo ele não se perca no caminho, para que Timóteo ele não se perca e ele não se apegue à fé dos hipócritas, tá? Para que Timóteo não venha ter uma fé hipócrita, mas uma fé verdadeira, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado em achar que todos aqueles que abrem a boca para falar eu tenho fé e você acreditar, tá? Porque tem muitas pessoas que falam que tem fé, mas é essa fé que Paulo descreve, a fé hipócrita, tá? É uma fé hipócrita que ela oscila, tá? E não é essa fé que o Criador Yahweh quer para nós, tá? Então é por isso que Paulo ele vem trazendo, né, essa palavra e fazendo com que Timóteo lembre da fé verdadeira. E aí Paulo ele vai pegar 2 exemplos de pessoas que tiveram essa fé verdadeira. E aí ele pega o exemplo da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo, né? Como ele, né, deixa descrito aqui, né? Invoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Luíde e em tua mãe Eunice. Então veja que a avó de Timóteo e a mãe dele tinha essa fé verdadeira, essa fé sem hipocrisia, essa fé extraordinária, tá? E que foi passando, né? E prosseguindo de geração, porque a avó, né, de Timóteo e a mãe dele fez questão de passar esse ensinamento dessa fé verdadeira, né, para Timóteo. Então Paulo está fazendo questão
fazendo questão que a lembrança de Timóteo volte lá atrás, para que ele lembre de como ele foi ensinado pela avó e pela mãe a ter a verdadeira fé, uma fé sem hipocrisia. Porque uma fé a qual nela habita a hipocrisia, nada se pode fazer. Nada se pode fazer, tá? Então, a fé verdadeira, só ela pode trazer os grandes milagres, os grandes prodígios, né? Então, por isso que Paulo ele está fazendo questão aqui no versículo 5 de 2 Timóteo, né? De relembrar isso a Timóteo, porque Paulo sabia que no meio da trajetória de Timóteo, da caminhada dele, ele ia estar rodeado de todo tipo de pessoas, né? Está rodeado de todo tipo de pessoa. E Paulo não queria que Timóteo se perdesse, não é verdade? Porque muitas das vezes a gente está rodeado de pessoas e a gente acha que aquela pessoa tem fé e a gente acaba seguindo o exemplo daquela pessoa, né? E aí a hipocrisia que está na pessoa passa para nós também, né? Então, Paulo aqui, ele vem dando esse despertar em Timóteo, para que Timóteo não se iluda com a falsa fé, né? Para que Timóteo saiba discernir o que é a verdadeira fé e a falsa fé. Então, nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa visão espiritual de discernir a verdadeira fé e discernir a fé que habita hipocrisia, tá? Porque nós não podemos ser meninos na nossa caminhada, tá? Nós já temos que estar num nível muito avançado espiritualmente. Então, nós não podemos acreditar em tudo que ouvimos, em tudo que vemos. Nós temos que pedir o discernimento espiritual de todas as coisas, para que a gente não tropece no meio da caminhada, no meio da jornada. Então, essa palavra aqui, quando Paulo fala a Timóteo, é um grande despertar. Um grande despertar. Então, Paulo diz, olha, Timóteo, relembra a verdadeira fé, tá? Relembra. Lembra da fé da tua avó. Lembra da fé que habitava na tua avó. Lembra da fé que habitava na tua mãe. Lembra que a fé delas era uma fé sem hipocrisia. E eu quero que é essa fé que eu quero, Timóteo, que habite em ti. Que fique contigo durante toda a tua trajetória, durante toda a tua caminhada. Né? Então, assim, é lindo quando nós somos alertados, quando nós somos despertados a entender a verdadeira fé, tá? Então, aqui já vem um grande ensinamento, né? Um grande ensinamento. Então, vamos prosseguir. Já entendemos que existe 2 tipos de fé, ok? Aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós lemos e nós entendemos, certo? Que existe 2 tipos de fé. A fé verdadeira e a fé que habita hipocrisia, ok? Por isso que Paulo dá esse despertar aqui para Timóteo, para que Timóteo fique com a verdadeira fé, a qual habitava na avó dele e na mãe dele, né? E não com essa fé, né? Não com essa fé que habita hipocrisia. Então, continuamos. Vamos lá em Hebreus capítulo 11, vamos ler o verso 1 e 2, tá? Então, vamos lá. Verso 1. A fé, veja, a fé é a garantia dos bens que se esperam. A prova das realidades que não se
vê. Versículo 2. Foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. Lembra do que eu falei no comecinho, da verdadeira fé, a qual habitava nos apóstolos e nos profetas? Então aqui mais uma vez em Hebreu vem relembrando isso, né? Mas preste atenção no versículo 1 de Hebreus capítulo 11, versículo 1 e verso 2. No versículo 1, né, nos disse assim: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Veja como é a verdadeira fé. Prestem atenção para que vocês saibam discernir quando a pessoa tem uma verdadeira fé e quando ela tem uma fé que habita hipocrisia. Veja só, a fé é a prova, é a prova das realidades que não se vê, que ainda não se viu, que ainda não aconteceu, mas mesmo assim você crê, você acredita, você não duvida, tá? Então aqui tá deixando bem claro que a fé, ela não é uma emoção, a fé é a certeza, tá? Então não se engane, fé não é emoção. Fé é certeza daquilo que nem se viu acontecer ainda, das realidades que nem se vê ainda, tá? Então, essa fé é a fé verdadeira. Então, a fé é eu crer naquilo que eu nem vi ainda. Mas como eu tenho essa fé verdadeira, eu acredito mesmo sem ver. Mesmo sem nem ter acontecido, eu já estou crendo que vai acontecer. E eu já estou nessa espera que vai acontecer. Então, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é um estalo e é um despertar para nós nos observarmos e olharmos se nós estamos com essa verdadeira fé ou com a fé hipócrita, que para crer precisa ver, tá? Então, por isso que aí no versículo 2, a palavra faz questão de nos fazer olhar para trás, e a palavra aponta para os antigos, para os profetas, tá? Porque nos profetas também habitava essa verdadeira fé. Os profetas, eles criam na promessa do Eterno sem nem ela ter acontecido ainda. O Eterno falava com eles: olha, eu tenho essa promessa para a tua vida. Tal promessa vai acontecer. Mas o Eterno não falava em que tempo ia acontecer. Mas o Eterno falava que ia fazer. E os profetas, mesmo sem nem ver ainda essa promessa se concretizar, eles já criam. E eles já obedeciam. E eles já esperavam a promessa, mesmo sem ver. Veja. Veja como foi o chamado de Abraão. A ordem que Yahweh deu a ele: sai da tua terra, porque eu vou te fazer algo extraordinário na tua vida. Então, Abraão não sabia quando que a promessa ia acontecer. Abraão não sabia o que ia encontrar naquela terra nova. Mas o que estava habitando nele ali? A fé sem hipocrisia. Porque se habitasse em Abraão a fé hipócrita, o que ele ia falar para o Eterno? Não. Eu só vou se tu me mostrar primeiro o que tem naquela terra. Eu só vou se tu me mostrar em qual tempo que a promessa vai ser realizada. Eu só vou, se tu me mostrar tudo antes.
Então veja, a falsa fé, a fé que habita hipocrisia, que só crê se primeiro tiver uma prova. Isso não é fé, isso é emoção. E fé não é emoção, fé é a certeza daquilo que você nem viu ainda, mas você crê. Isso é o extraordinário. Então, será que essa fé está habitando em nós? Será que muita coisa ainda não aconteceu na nossa vida porque falta essa fé verdadeira? Será que muitos milagres ainda não aconteceu conosco porque ainda falta esse amadurecimento na fé? Nós temos que refletir. Nós temos que aprender com esta palavra para que em nós possa habitar a verdadeira fé, tá? Então, Abraão, quando ele é chamado, ele não questiona. Ele não fala, eu só vou se tu me mostrar primeiro. Eu quero saber dia, hora, tudo que vai acontecer. Dia, hora, mês, eu só vou se for assim, se não for assim, não vou. Não, porque nele não habitava a fé hipócrita, a qual Paulo nos alertou ali, falando com Timóteo. Em Abraão habitava a verdadeira fé, que fez ele o quê? Obedecer. Então Ial falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te guiar durante a jornada. Porque eu tenho essa promessa para ti, Abraão. E Abraão, sem nem saber qual seria o tempo que a promessa ia se cumprir, o que ele ia encontrar, o que ele ia passar, simplesmente ele disse, tá bom, aceito. Creio, acredito. Então, Abraão acreditou antes da promessa acontecer. Abraão não esperou a promessa acontecer para ele acreditar na promessa, não. Ele acreditou antes, ele abraçou a promessa sem nem ver. Isso é a verdadeira fé. Nós temos que abraçar a promessa sem nem ter visto ela ainda. Nós temos que abraçar o milagre que nós queremos, seja na saúde, seja com algum parente, muito antes dele acontecer. É eu crer que eu vou ficar boa de alguma enfermidade sem antes eu ter ficado boa. É eu crer que eu vou ficar boa de tal enfermidades antes de eu receber a cura. Não é eu crer depois de ser curada. Isso não é fé, isso é emoção. Então, fé é a certeza daquilo que você nem viu ainda acontecer, como foi com Abraão. Então, isso é que está descrito aqui em Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao verso 2. A fé é a garantia dos bens que se espera. Tá vendo? A fé é a garantia dos bens que se espera. A fé, ela tem que saber esperar. A fé, ela tem que ser paciente. Então, se não habitasse essa verdadeira fé em Abraão, ele não tinha aguentado esperar o tempo da promessa chegar, porque demorou muito. Abraão já estava de idade quando a promessa se cumpriu na vida dele. Então, ele teve, que ter essa fé aqui. A fé que espera, não importa o tempo. Então, a fé é a garantia dos bens que se esperam. Então, para as coisas divinas acontecerem em nossas vidas, para as promessas do Eterno se cumprirem em nossas vidas, nós temos que ter essa fé verdadeira, a fé que espera, a fé que acredita mesmo antes de acontecer. A fé que com o passar do tempo, ela não diminui, porque ela está ali dentro firmada.
Mas a fé, a qual habita a hipocrisia nela, uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Então isso é uma fé hipócrita. Ou aquela fé que só acredita se o Eterno der alguma prova. Isso não é fé, isso é você querer provar o seu Criador. E nós não podemos fazer isso. Nós que temos que ser provados, para que o Eterno descubra quem somos nós verdadeiramente. Se nós amamos Ele simplesmente por amar ou por interesse. Tá? Então, aqui na carta aos Hebreus, fica a prova e o discernimento do que é a fé, do que é a verdadeira fé. Né? Então, a fé é a garantia dos bens que esperam, a prova das realidades que não se veem. Então, é crer mesmo antes de acontecer. É crer sem estar vendo nada, mas você está crendo no teu Criador. Porque Ele não mente. Só o fato da existência dele já é motivo para nós crermos. Ele não precisa provar nada. E quando a gente tem essa verdadeira fé, a gente crê sem nem ver. A gente acredita mesmo antes de acontecer. Olha que lindo. Aí, o versículo 2 fala: foi ela que valeu aos antigos seu belo testemunho. Veja. Que coisa linda. Foi ela que valeu aos antigos o seu belo testemunho. Nós só vamos conseguir gerar grandes testemunhos, assim como os profetas geraram, assim como os apóstolos geraram, se nós tivermos essa fé de crer antes de acontecer, de crer antes de acontecer, de crer sem nem ver. Nós só vamos gerar grandes testemunhos se nós tivermos essa fé. Porque só essa fé que vai nos fazer vencer o tempo, porque para cada um de nós há um tempo determinado para certas coisas e certas promessas acontecerem em nossa vida. Nós precisamos resistir ao tempo. Nós precisamos saber lidar com o tempo. E nesse tempo nós precisamos estar firmados nesta fé, de continuar acreditando mesmo antes de acontecer a promessa. De continuar crendo que independente do tempo, ela vai se cumprir em nossas vidas. Seja essa promessa uma cura que você tanto precisa. Seja essa promessa um milagre no meio da tua família, no meio da tua parentela, na vida dos teus filhos, na tua própria vida. Seja qual for a promessa que você espera, ela só vai acontecer se você continuar crendo mesmo antes dela acontecer. De você ter essa verdadeira fé, a qual os profetas e os apóstolos tiveram, e por isso que o testemunho deles está registrado. Então, o Criador está dizendo bem claro, os profetas só geraram testemunho porque tiveram essa fé verdadeira. Porque acreditaram e continuaram com a fé verdadeira, mesmo com o passar dos anos. Porque as promessas na vida dos apóstolos, na vida dos profetas, demoraram anos para acontecer. Eu não estou falando dias, eu não estou falando meses.
Demorou anos. Muitos dos profetas só viram a promessa do Eterno se cumprir na vida deles quando já estavam na sua velhice. Mas mesmo assim, eles continuaram crendo. Imagine, foi anos sem ver a promessa, mas continuava abrindo a boca e dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, mesmo sem ver. Ah, mas já se passaram tanto tempo, Abraão, e a promessa que o teu Criador disse que ia fazer em tua vida ainda não aconteceu. As palavras malignas vindo para querer derrubar a fé, para querer colocar uma fé hipócrita que uma hora crê e outra hora descrê. Mas Abraão não deu lugar e nem chance para que isso acontecesse. Ele continuava crendo, mesmo muitos à volta dele duvidando. E muitos à volta dele dizendo: tu vai para um lugar que tu nem sabe o que tem lá, para uma terra que tu nem sabe como é, tu nem sabe o caminho. Mas ele acreditou no que saiu da boca de Ial, porque Ial disse: eu vou te guiar, eu vou te mostrar o caminho, só vai, só me obedece, só acredita. E é isso que nós temos que se apegar. É ao que o Eterno diz através da sua palavra. Então nós temos que saber aguentar o tempo. Então nós temos que aprender a verdadeira fé. Porque só assim a gente vai gerar lindos testemunhos, assim como nossos irmãos profetas geraram, assim como nossos irmãos apóstolos geraram. É isso que nós temos que entender. É essa fé verdadeira que tem que ser despertado em nós. E aí nós vamos ver a diferença. Nós vamos ver as coisas no mundo espiritual acontecendo quando nós verdadeiramente botarmos em prática essa verdadeira fé. De mesmo todo mundo dizer que não vai acontecer, seja uma cura, seja o que for, a gente continuar acreditando. Mesmo antes dela acontecer, você abrir a sua boca e dizer: Pai, eu sei que eu já estou curada dessa enfermidade. Mesmo antes de eu ver a cura acontecer, Pai, eu já estou crendo que eu estou curada. Eu já estou crendo que eu estou curado. Mesmo antes de eu ver a promessa se cumprir em minha vida, eu já creio. Eu já creio no cumprimento dela, passe o tempo que for. Essa é a verdadeira fé. Não é uma fé hipócrita que fica pedindo prova o tempo todo ao Eterno, que fica colocando ele contra a parede o tempo todo, que fala que eu só acredito vendo, eu só acredito você mostrando. Isso não é fé, irmãos. Isso é hipocrisia. Isso é emoção carnal. Isso são emoções carnais. E nós não devemos viver por emoções carnais, nós devemos viver pelos frutos do Espírito. E no Espírito tem que ter essa verdadeira fé. A fé que habitava nos profetas, nos apóstolos. A fé que Yahshua Mashiach está dizendo: eu quero que vocês observem essa fé. Eu não quero que vocês observem a fé dos hipócritas que ficam pedindo para vocês botar meu pai o tempo todo à prova. A fé dos hipócritas que oscila o tempo todo. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora crê, outra hora não crê. Eu não quero essa fé mentirosa para vocês. Eu não quero essa fé mentirosa para aqueles que fazem parte da minha seara. É isso que o Salvador Yahshua está falando conosco, está nos despertando. Para nós não cairmos nesse
nesse conto falso da falsa fé que muitos pregam e falam. Nós temos que nos apegar à verdadeira fé que habitava nos profetas, nos apóstolos, no próprio Machia, o nosso maior exemplo de fé. Então, é essa fé que vai fazer cada um de nós gerarmos grandes testemunhos dentro de nossa casa, conosco mesmo. Continuamos. Vamos lá. Em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Esse contexto aqui, esse texto, ele vai nos falar, né, sobre o endemoniado, né, epilético. Vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. Diz assim: E Auxa respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Veja, olha só. E Auxa, o próprio Auxa falando, e Auxa respondeu-lhes: Por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Então veja, aqui deveria ter acontecido um grande milagre através dos apóstolos, tá? Havia esse endemoniado epilético, tá? Que precisava dessa libertação, tá? Ele precisava de uma libertação, ele precisava de um grande milagre, tá? E o pai dele estava pediu socorro, né? Então, os apóstolos foram tentar, tá? Libertar esse endemoniado epilético, tá? Porque ele estava ali possuído de espíritos malignos e o pai já não aguentava mais ver o filho, né, nesta situação. Então, ele pediu socorro, né? Então, os apóstolos foram lá, mas não conseguiram expulsar os espíritos imundos que estavam habitando o corpo, tá, daquele homem. E aí eles questionaram Yalcha, por que nós fomos lá, tá, e não conseguimos, né? E aqui Yalcha vem com uma grande repreensão, né? E Yalcha fala bem claro, por causa da fraqueza da vossa fé. Então veja, uma fé que ainda não tinha se concretizado, tá? A fé ainda não tinha se concretizado dentro deles. Eles ainda não tinham certeza da verdadeira fé. A verdadeira fé ainda não tinha se formado, tá? Por completo na vida deles. E aí, eles não conseguiram fazer aquele grande milagre. E teve um motivo deles não ter conseguido. A fragilidade na fé. Por isso que Auxa deixa bem claro. E Auxa respondeu-lhes, por causa da fraqueza da vossa fé. Então, Yalcha está dizendo bem claro. Vocês foram lá para dar libertação àquele menino, mas vocês não conseguiram por causa da fraqueza da vossa fé.
A fé que está em vocês ainda não é a verdadeira fé. A fé que está em vocês não é a verdadeira fé que está em mim. E vocês precisam aprender essa verdadeira fé, porque quando vocês aprenderem a verdadeira fé, nada vai ser impossível para vocês. Se vocês ordenarem uma montanha, sai daqui e vai para outro local, ela irá. Mas isso só vai acontecer quando vocês aprenderem a verdadeira fé. Quando vocês aprenderem a fé que está em mim, quando vocês observarem a verdadeira fé que eu carrego. Então, Yahshua que ele dá um sermão nos seus discípulos. Porque eles precisavam desse sermão para começar a botar em prática a verdadeira fé e começar a fazer milagres. Aonde pisassem, aonde fossem chamados. Porque esse era o propósito na vida deles, era curar, era libertar. Foram para isso que eles foram chamados. Para curar, para libertar, para levar a verdade. E Yahshua chamou eles para isso. Para trabalhar na seara, em prol do reino, né? Então, veja que por causa da fraqueza da fé deles, o milagre não foi feito na vida daquele endemoniado epilético. Tá? Se eles já tivessem com a verdadeira fé, o milagre teria sido feito. O milagre teria sido feito. Mas isso serviu de quê para eles? Serviu como uma lição. Eles não ter curado, não ter conseguido curar e libertar aquele demônio que estava perturbando aquele menino, serviu de lição para eles, de aprendizado, porque quando eles foram questionar Yahshua, né, mestre, por que nós não conseguimos, né, expulsar os espíritos imundos que estavam perturbando aquele menino? Yahshua deixou bem claro e disse bem claro, porque Yahshua não tinha meias palavras. Yahshua falava, era pau e pedra com ele, não tinha essa de enrolação, não tinha essa de passada de mão, não. Falava e ponto, porque a verdade é assim. A gente só consegue libertar nós mesmos e aqueles que nos escutam, e aqueles que nos escutam falando a verdade. Nua e crua, não tem essa de passada de mão. Então Yahshua não passou a mão ali na cabeça deles. Não, Yahshua disse, olha, vocês não conseguiram por causa da fraqueza da fé de vocês. Porque vocês ainda não aprenderam a verdadeira fé. Porque quando vocês aprenderem a verdadeira fé, eu digo para vocês, como se a fé de vocês, quando vocês aprenderem a verdadeira fé, por pequenina que ela seja, ele dá exemplo do grão de mostarda, aí Yahshua fala, por pequenina que ela seja, mas o importante é ela ser verdadeira. É nela não habitar a hipocrisia. É nela não ficar oscilando, é crer e ponto. Então, mesmo ela sendo pequena, mas ela sendo verdadeira é o que importa. Por isso que ele fala aqui, ó. Pois em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Veja, quando um servo e uma serva entende o que é a verdadeira fé, nada vai ser impossível na sua vida. Nada. Foi isso que Yahshua disse aos discípulos. Quando essa fé verdadeira habitar dentro de vocês, quando vocês começarem a praticar essa fé verdadeira, nada vos será impossível. Tudo que vocês ordenar vai acontecer. Quando vocês ordenar a cura na vida dos enfermos, eles serão curados. Quando vocês
derem ordens no meu nome para os demônios sair dos corpos das pessoas, eles sairão. Mas isso só vai acontecer quando vocês começarem a praticar a verdadeira fé. Então, esse caso aqui que aconteceu com os discípulos foi um grande exemplo para que eles viessem aprender a partir daqui o que é a verdadeira fé. E para que os grandes milagres acontecessem, eles tinham que primeiramente aprender a verdadeira fé, a qual estava em Alcha. Uma fé que não oscilava. Porque para a gente fazer milagres no nome de Alcha, para a gente no nome de Alcha liberar a cura para nós mesmos, essa cura e esses milagres só vai acontecer quando nós tivermos essa verdadeira fé. Senão não vai acontecer. Então nós temos que ter consciência disso. E nós temos que nos despir da soberba. Nós temos que parar de achar que já sabemos tudo. Não, nós não sabemos tudo. Nós estamos aprendendo, nós temos que ser humilde na caminhada, nós temos que ser humilde na jornada. Não é ouvir a verdade e achar que não precisa dela, achar que já sabe tudo, que, nossa, já sou o espertão, já sou a espertona, não, já sei disso, não. O agir do Eterno não habita no meio de pessoas a qual ainda carrega soberba dentro de si, que já acha que sabe tudo, que não precisa do conselho de um irmão pequenino. Não, nós temos que ser humildes para receber coisas espirituais. Então, cada dia mais, nós temos que tirar de nós a soberba e abrir os lábios e dizer: Pai, obrigada, eu estou pronta para aprender. Eu estou pronta para aprender cada vez mais. Obrigada por mais um ensinamento. Como é lindo um coração humilde, um coração que está disposto a ouvir e aprender através do Salvador Yahshua, da palavra do Criador Yahweh. Então, aqui fica um grande aprendizado para nós, assim como foi nesse dia aqui na vida dos discípulos. Eles tiveram uma grande lição. E a partir daqui eles entenderam que tinham que praticar a verdadeira fé. Que a fé deles ainda não estava formada, né? Então, por isso que Yahshua fala, né? Não aconteceu por causa da fraqueza da fé de vocês, né? É Yahshua dizendo bem claro, a fé de vocês ainda não está firme, ainda não está concreta. A fé de vocês está oscilando. Vocês ordenaram que os espíritos imundos saíssem do corpo dele, mas nem vocês mesmos creram na palavra que vocês estavam liberando. Nós temos que crer na palavra que nós liberamos. Nós temos que primeiro nós acreditar que aquela pessoa vai ser liberta. Nós temos que primeiro acreditar que aquela enfermidade vai ser curada. Porque se nós que estamos liberando a palavra de cura no nome de Yahshua acredita mais ou menos, não vai acontecer. E passamos o que? Vergonha. Então, isso aqui foi um grande ensinamento para os discípulos. Um grande ensinamento. E nesse dia aqui, eles entenderam que tinham que começar a praticar a verdadeira fé. Tá? Eles tinham que crer verdadeiramente naquilo que eles professavam, naquilo que saía da boca deles, tá? Porque eu só posso levantar a minha mão para curar um enfermo no nome de Yahshua se eu verdadeiramente crer que aquela enfermidade vai ser curada. Se no meu coração não habitar dúvida. Porque se eu falar seja curado no nome de Yahshua, mas dentro de mim habitar a dúvida, eu vou passar vergonha. Eu vou passar vergonha. Eu tenho que crer verdadeiramente nessa palavra que eu tô
falando, que eu estou professando. E quando não habitar dúvida dentro de mim, daquilo que eu estou proclamando e professando a cura, então quando não habitar dúvida dentro de mim, eu vou proclamar. Eu vou liberar a palavra de cura no nome de Ausha e vai acontecer. Por quê? Porque não está tendo dúvida dentro de mim. A minha fé não está oscilando. Eu creio e ponto. E aí o milagre acontece. Aí é quando Ausha fala, e nada vos será impossível. Nada vos será impossível. Então, esta é a verdadeira fé e nós temos que botar ela em prática. E assim como os discípulos receberam essa grande lição, nós também temos que receber. Porque eles estavam ali atentos para ouvir, porque eles foram perguntar a Ausha, né? Por que não tinha acontecido? Por que eles não tinham conseguido, né, libertar aquele endemoniado epilético? E Ausha deu a resposta, e eles ouviram, receberam, e dali por diante começaram a praticar a verdadeira fé, a qual ainda eles não estavam praticando. E a prova disso foi que o homem lá, eles não conseguiram libertar aquele homem. Por quê? Porque ainda não estavam sendo praticantes da verdadeira fé. Mas aí receberam essa grande lição. E a partir daí, começaram a praticar a verdadeira fé. Né? E os grandes milagres surgiram. Então assim tem que ser conosco. Nós temos que ter humildade em nossos corações. Nós temos que ser pessoas humildes para aprender, para ouvir. E assim nós vamos progredir para frente. Nós vamos crescer espiritualmente. Tá? Vamos prosseguir. Vamos lá. Vamos em Lucas, capítulo 17, versículo 6, tá? Vamos lá. Lucas, capítulo 17, versículo 6. Vamos lá. E Ausha respondeu, com a fé que tendes como um... Ó, você vê que este capítulo aqui vai encaixar com o capítulo de Mateus 17. Tá? Vai encaixar. Um capítulo encaixa no outro. Então, veja, Lucas capítulo 17, versículo 6. Lucas capítulo 17, versículo 6. Diz assim: E Ausha respondeu, com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se disseis a esta amendoeira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então nós temos que ter essa fé. Nós que somos servidores de Al dos Exércitos, por intermédio de Ausha Mashiach, temos que ter essa fé verdadeira, que crê de verdade, que não habita dúvida em nossos corações, naquilo que se diz respeito às coisas espirituais. Para que tudo que nós ordenarmos no nome de Ausha Mashiach, para nós e para o nosso próximo que precisar de uma cura e de um milagre, venha acontecer. Nós, como servidores de Al dos Exércitos, nós temos que estar com todas as armaduras completas. Não pode estar com uma e com outra, não. Tem que estar tudo completo. Tem que estar tudo encaixado. Para que possamos deixar e gerar lindos testemunhos. Fazer grandes coisas no nome de Ausha Mashiach. Nós temos que avançar. Então, Ausha diz que quando nós tivermos essa verdadeira fé, nós servidores de Yah, tudo que a gente ordenar no nome dele irá acontecer.
Mas para acontecer tem que ter essa verdadeira fé. Não adianta ordenar isso e aquilo no nome de Yahshua Mashiach e ter uma fé que nela habita dúvida. Porque tem pessoas que falam, eu creio, mas dentro do coração tá cheio de dúvida. Tem pessoas que falam, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Mas quando você vê nas atitudes da pessoa, você vê que é uma fé que ainda habita hipocrisia. Você vê que dentro dele, dentro dela, há muitas oscilações. Fala que crê, fala que tem fé, mas duvida. Então nós não podemos nos enganar. Porque, como eu disse, a fé não é emoção, a fé é certeza. Porque o que mais nós podemos ver são pessoas emocionadas. Esses que falam, eu tenho fé, isso é só emoção. Mas quando você vê amanhã, ele já mudou de ideia, amanhã ela já mudou de ideia, amanhã ele já não crê mais, amanhã ela já não crê mais. Aí só diz que só vai voltar a crer quando vê uma prova. Emoção carnal. Então isso não é fé, é emoção carnal. E nós não fomos chamados para sermos emocionados. Nós fomos chamados para viver a realidade da verdade. A realidade de uma fé concreta, a realidade de uma fé que não habita dúvida, de uma fé que não precisa de provas para crer, de uma fé que acredita antes mesmo de acontecer, de uma fé que acredita que o milagre já aconteceu mesmo antes dele chegar, de uma fé que acredita que já está curado mesmo a enfermidade ainda estando ali. Mas ele e ela acredita que já está curado, porque a fé é isso. É a espera das coisas que nem se viu ainda. Você não viu, mas já está acreditando. Você não foi curado ainda, mas já está acreditando na cura. Já está profetizando a cura em suas orações. Ah, mas você já está profetizando mesmo antes dessa enfermidade ter saído do seu corpo? Sim, porque eu creio que ela vai sair. E eu já profetizo que eu estou curada mesmo antes da enfermidade sair do meu corpo. Eu já creio que eu estou curada, mesmo eu ainda vendo essa enfermidade aqui, porque a fé não é a minha emoção. A fé é a minha certeza que eu vou ser curada no tempo determinado pelo Eterno. A fé é a certeza que eu tenho que, independente do tempo, a promessa vai se cumprir na minha vida, na vida dos meus. Isso é a fé verdadeira, não uma fé com emoções carnais. Essa fé que precisa ser gerado cada vez mais em cada um de nós. É a fé que espera mesmo sem ainda ter chegado o milagre. É esta fé que Paulo estava dizendo que Timóteo tinha que ter. É essa fé que Yahshua estava ensinando os discípulos, que era essa fé que eles tinham que ter e se espelhar e começar a praticar. Porque sim, quando eles começassem a praticar essa fé, eles iam fazer grandes milagres, grandes prodígios, assim como eles fizeram. E é isso que o Criador Yahweh quer de nós, é isso que o Altíssimo quer dos seus filhos, das suas filhas. É essa fé verdadeira e não uma fé hipócrita. É essa fé que eu e você temos que praticar. É essa fé que a partir de hoje você tem que começar a botar em prática. Ajoelhar e começar a profetizar, começar a clamar mesmo antes do milagre ter acontecido. É você já estar vivendo como acontecesse.
É essa fé. E quando você menos espera, quando você vive com essa fé, quando você menos espera, o milagre acontece em tua vida, na minha vida, na vida dos nossos. Porque nós estamos praticando a verdadeira fé. A fé sem hipocrisia. A fé que diz eu tô curada mesmo sem estar ainda. A fé que abre a boca e diz eu sei que a promessa vai se cumprir na minha vida, mesmo a promessa não tendo chegado ainda. A fé que espera anos e anos, mas não deixa de crer. Esta fé que precisa ter em nós. Esta fé que todos os dias ajoelha e diz, eu estou curada. Essa fé que acredita, sem duvidar dentro do coração, sem ter dúvida do coração. Porque se eu orar com dúvida no meu coração, nada vai acontecer, não vai haver mudança nenhuma, não vai haver milagre algum, porque eu estou orando, mas eu estou com dúvida no meu coração. É aquela oração que habita a dúvida. Ah, eu orei, mas será mesmo que eu vou ser curada? Ai, será? Será que o Iau vai fazer? Será que o Eterno vai fazer? Ah, será? Eu orei, mas será que a promessa vai se cumprir? Tá vendo? Orou, ajoelhou, mas cheio de dúvidas, e aí não adianta, é em vão, é a fé hipócrita. Então tem que ajoelhar e orar e profetizar, crendo de verdade, sem dúvidas. É isso que nós precisamos aprender. É essa fé que precisa habitar em nós. Prosseguimos. Vamos agora em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Veja só. Nós fomos chamados. E para nós sermos aprovados, primeiro nós vamos ter que ser provados. Para nós sermos aprovados, primeiro nós vamos ter que ser provados. Vamos ter que passar por provações. E muitas pessoas se perguntam, mas por que eu estou sendo provada? Por que eu passo por tantas provações? Porque o Eterno precisa ver se você ama Ele de verdade. Porque o Eterno precisa ver se dentro de você não habita a hipocrisia. Porque é nas provações que o ser humano revela quem é e o que tem dentro de si. É nas provações que nós mostramos se somos fiel ao Eterno verdadeiro ou era só hipocrisia e emoção carnal. É na provação aonde tudo que há dentro de nós se revela. Não é quando tudo tá lindo, não é quando tudo tá bom, aí é muito fácil. É muito fácil eu abrir a minha boca e dizer que eu amo o Iau. Se, claro, tudo na minha vida tá bem, não passo por luta nenhuma, não me falta nada, não passo por provação, não sinto dores. Aí é muito fácil abrir minha boca e dizer eu te amo, Criador, eu te amo, Salvador. É muito fácil. Não estou passando por provação nenhuma, não estou passando por deserto algum, é muito fácil. Dessa maneira não tem como saber se o meu amor é verdadeiro pelo Eterno, no bem bom, não tem como saber se o meu amor é verdadeiro, porque aí é muito fácil amar quando tudo está bem. Mas o verdadeiro amor, ele tem que ser provado para ser solidado, para ver se verdadeiramente é amor mesmo ou é só falácias.
Então aqui a palavra deixa bem claro que as provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então nós somos provados. Nós somos provados para mostrar se nossa fé é verdadeira ou não. Se nós somos verdadeiros com o Eterno ou é só fingimento, ou é só quando tudo tá bom que nós o amamos, ou é só quando tudo tá bom que nós o obedecemos, ou é só quando tudo tá bom que nós cremos. É muito fácil crer quando tudo vai bem, quando tudo tá bem. Eu quero ver é crer quando tudo está desabando, é crer quando você tá num deserto que parece que não tem fim, mas você continua ali, ajoelhada, dizendo, eu te amo, Yau, eu te amo, Yausha, tu és minha vida, Pai. Isso é o amor verdadeiro. Isso é a fé verdadeira sendo provada, iluminando todo o ambiente aonde passa. É por isso que nós somos provados e tem que ser assim. Porque hipócritas não herdarão o reino dos céus. Então, Iau, ele precisa provar os corações, porque ele não vai deixar que hipócritas habite o reino dele. Então, nós vamos passar por provações, por desertos, para que seja mostrado a nossa verdadeira face, para que seja mostrado o que habita verdadeiramente dentro de nós, se é a verdadeira fé, se é o verdadeiro amor ou é a hipocrisia, que só ama o seu Criador quando tudo vai bem. E nós temos que ser provados para exatamente ser mostrado quem nós somos verdadeiramente, o que há verdadeiramente dentro de nós, porque ninguém vai enganar o Eterno. Ninguém. Então, a palavra deixa bem claro em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, nós vamos ser provados. Porque o Eterno, ele vai provar para que ele possa descobrir quem ama ele, mesmo estando no deserto. Quem ama ele de verdade, não só quando está no bem bom. O Eterno precisa nos provar para que ele possa descobrir quem está com ele por amor de verdade ou por interesse de algo. Porque veja, irmãos, outro detalhe, a fé verdadeira, ela não é interesseira. A fé, ela é tão humilde, a fé, ela é tão humilde. É por isso que Yausha compara com um grão de mostarda. O que tem num grão de mostarda? É tão humilde, é tão pequeno, é tão humilde, é tão simples. Mas serve para se alimentar. Então, as coisas mais simples são as coisas que mais têm valor. As coisas mais simples são as que mais têm valor para o Eterno. Então, a fé ela é humilde. A verdadeira fé, ela é carregada de humildade. Ela está ali com o Criador não por interesse, não porque ela quer isso, não porque ela quer aquilo. O que vai acontecer na vida dela é consequência daquele amor verdadeiro que ela e ele tem pelo Eterno. Só de você, veja como que os grandes milagres acontecem na vida dos verdadeiros
dos filhos verdadeiros que amam Yahweh. Veja que as grandes coisas acontecem pelo simples motivo de ele e ela amar Yahweh sem interesse algum. Se a humanidade entendesse isso. Se muitos irmãos entendessem isso. Eles iam parar de questionar tanto. Iam parar de colocar tanto Yahweh contra a parede e dizer: eu quero que tu mostre, eu quero que tu faça. Sabe, essa soberba, essa arrogância que demonstra que não tem humildade alguma. Se eles soubessem que a fé é carregada primeiramente de humildade. Então, a fé verdadeira, ela é muito humilde, ela é muito simples. Porque, primeiramente, ela ama o seu Criador sem interesse algum. Pai, eu estou aqui simplesmente te servindo porque eu te amo. E se for da tua vontade me dar alguma coisa no espiritual, que assim seja. Mas se também não for, assim seja. Eu te amo não pelo que tu me dá. Eu te amo não pelo que tu me dá. Eu te amo pelo fato da tua existência. Eu te amo simplesmente porque tu existes. Eu te amo não porque eu quero algo de ti. Eu te amo, Yahweh, porque tu é o suficiente. Tu é o que eu mais preciso. Esse algo é ti, Yahweh. Tu completa todos os buracos, todas as lacunas. Então eu te amo simplesmente porque eu te amo. Não é por interesse que eu tô aqui, Pai. Tu me dando ou não faz diferença. Não vai mudar o tamanho do meu amor. Eu não vou te amar mais só se tu me dá alguma coisa. E se tu me dá alguma coisa, eu te amo mais. Mas se tu não me dá, eu te amo menos. Se tu me dá muitas coisas, aí eu acredito em ti. Mas se tu não me dá muitas coisas e não faz grandes milagres, então eu não acredito tanto em tu, ó Yahweh. Tu tem que me provar. Isso é interesse. Isso não é amor. Isso é a fé hipócrita, a qual o apóstolo Paulo repreendeu lá no começo em Timóteo, como nós lemos. Então, o grande segredo da fé é isso. Ela é carregada de humildade. Ela serve ao seu Pai, ao seu Criador Altíssimo, simplesmente porque o ama. Não é por interesse, ele não precisa dar nada. Ele não precisa fazer nada, simplesmente. Ele e ela ajoelha e disse: eu tô aqui porque eu te amo, independente se tu me dá, se tu não me dá, não interessa. Porque tu é o suficiente, Yahweh. Tu é o suficiente. Porque tendo a ti, Yahweh, eu tenho tudo. E se for do teu querer e da tua vontade que outras bênçãos desçam sobre minha vida, assim seja. Mas só se tu quiser. Se tu não quiser, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Isso é o verdadeiro amor, a verdadeira fé carregada de humildade. Então, só de você amar Yahweh sem interesse, só de você ter esse coração tão puro, tão limpo diante dele, não tem como ele não fazer os milagres em sua vida. Não tem como Yahweh olhar para um coração puro desse e não realizar uma cura. É impossível, ele vai realizar. Quando Yahweh olha um coração puro desse, que ama ele sem interesse algum, não tem como ele dizer não, ele vai
curar a enfermidade dessa pessoa que é carregada desse coração puro, dessa fé verdadeira, dessa humildade que está com ele, sem interesse algum, ele fazendo ou não, ela o ama, ele o ama. Essa pessoa carregada desse coração que não fica colocando Iau à prova, não tem pior coisa do que ficar colocando o Criador à prova. Isso é muita arrogância. Então, quando Iau vê que nesse coração não tem arrogância, não tem soberba, simplesmente está ali diante dele, de todo coração, de todo espírito, de todo entendimento, dizendo: eu estou contigo, não pelo que tu pode me dar ou me proporcionar, mas simplesmente porque eu te amo. Eu posso estar no deserto, passando por 1000 provações e ainda não ter visto nenhuma solução, Pai, mas eu continuo te amando da mesma forma, eu continuo acreditando em ti, na tua soberania, na tua fidelidade, na tua justiça. Quando Iau olha para um coração desse, é impossível o milagre não ser feito, é impossível. Ele vai ordenar a cura na vida de uma pessoa que tem um coração puro desse. A promessa vai se cumprir na vida dessa pessoa, passe o tempo que for, mas vai se cumprir, assim como foi com Abraão, assim como foi na vida dos profetas, assim como foi na vida dos apóstolos. Assim será na vida daqueles que têm esse coração puro e que carregam essa verdadeira fé. A fé que não é emoção, a fé que não é hipócrita, a fé que é a certeza daquilo que nem viu ainda. Louvado seja Iau. Que desça sobre nós essa verdadeira fé no nome de Yahshua Mashiach. Que desça sobre nós essa porção dobrada da verdadeira fé, Iau. Derrama sobre nós, Pai, essa verdadeira fé. Derrama sobre nós essa porção dobrada neste dia, neste momento, nesta hora. Derrama sobre nós essa porção dobrada, Pai. Implanta em nós essa fé verdadeira. Tira de nós a fé hipócrita, a fé que uma hora crê, outra hora não crê. Tira de nós essa falsa fé. Coloca em nós a verdadeira fé que habitou nos teus verdadeiros profetas, a fé que habitou nos verdadeiros apóstolos que seguiram o teu filho Yahshua Mashiach. Derrama sobre nós, implanta em nós, ó Pai, essa fé que é a certeza, Pai, e não emoção, mas é a certeza. É crer naquilo que nem viu acontecer ainda, é crer naquilo que nem chegou ainda, Pai. No nome de Yahshua Mashiach, implanta em nós essa palavra abençoada, vinda do reino dos céus, essa palavra que é tesouro, que devemos comer ela como um maná agradável, Pai, porque é isso que essa palavra que nos foi dada é, um maná agradável, um maná, Iau, que tu fez questão de abrir a porta do reino e nos entregar. Ó, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. E junto te agradecemos por essa palavra, no nome do teu filho Yahshua Mashiach. Obrigada, Pai Altíssimo, obrigada, Pai Soberano, por essa palavra grandiosa, obrigada por essa unção que está descendo sobre as nossas vidas neste dia. Obrigada por estar enviando o teu filho Yahshua neste momento para tocar a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito e depositar essa verdadeira fé. Ó Yahshua, faz esse grande milagre, esse grande prodígio de tocar cada coração nesse momento, depositando essa verdadeira fé e tirando a hipocrisia de cada um de nós e tirando a falsa fé e colocando essa verdadeira fé que nós lemos agora em tua palavra, a tua palavra que é pura, que é limpa, que é digna de ser colocada em prática. Ó, Yahweh, no nome do teu filho Yahshua Mashiach, que essa fé seja depositada em nós, derrama sobre nós, ó Pai, do teu Espírito,
Espírito neste momento, reaviva cada um de nós, desperta cada um de nós para praticar essa verdadeira fé, no nome de Yahshua Machia. Derrama sobre nós esse grande avivamento, nos unge, derrama sobre nós, ó Pai, os dons do Espírito, derrama sobre nós o dom da cura com a verdadeira fé, derrama sobre nós, ó Pai, o dom da oração com a verdadeira fé, derrama sobre nós o dom da leitura da palavra com a verdadeira fé, vai derramando os dons sobre a vida dos teus servos, sobre a vida das tuas servas, vai derramando sobre a vida dos teus servos a verdadeira fé, sobre a vida das tuas servas a verdadeira fé, reaviva, ó Pai, enche novamente o nosso templo com o maná divino. Acende a lamparina do nosso espírito, toda a lamparina que estava apagada na vida desse homem, na vida desta mulher, que venha reacender pelo poder do nome de Yahshua Machia e da verdadeira fé. Levanta os teus, ó Pai, neste momento, unge os teus, ó Pai, depositando essa verdadeira fé, e que essa palavra, ó Yahweh, se cumpra sobre a minha vida e na vida daqueles a qual tu vai permitir que ela chegue. Assim seja, no nome do Criador Yahweh e no nome do Salvador Yahshua. Muito obrigada, irmãos. Que Yahweh e Yahshua Machia vos abençoe, e que todas as palavras que foram ditas, que foram lidas através de Yahshua Machia, se cumpra sobre as nossas vidas, que essa oração venha a ser derramada sobre a tua vida como um grande manto, como uma grande armadura espiritual. Um grande abraço, no nome de Yahshua Machia, que Yahshua Machia vos abençoe e vos guarde em todos os seus caminhos.